Eu falei a vocês que eu não ia colocar os versículos ali. É para que a gente manuseie as Escrituras. E cá para nós, já teve gente me chamando, particular, me chamando mesmo, terminando aqui, me falando, pastor, estava com saudade de manusear minha Bíblia de papel. Já teve gente falando isso. Nada contra a Bíblia de... né? Mas estou falando porque a Bíblia de papel, ela tem um elemento emocional sinestésico, né? Você está pegando na palavra. Então tem isso aí. Eu queria ler um texto aqui no final, no verso de Gálatas capítulo 3, verso de número... verso 22 até o 29. Eu vou ler Gálatas 3, verso 22 a 29. E depois que ler, a gente vai orar e nós vamos dar início a esse tempo de ministração. Gálatas 3, 22. Eu estou lendo na King James atualizada. Contudo, a Escritura colocou tudo debaixo do pecado, para que a promessa fosse concedida aos que creem, por meio da fé em Jesus Cristo. Antes que essa fé chegasse, estávamos sob a custódia da lei, nela aprisionados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Desse modo, a lei se tornou o nosso tutor, a fim de nos conduzir a Cristo, para que, por intermédio da fé, fôssemos justificados. Agora, no entanto, havendo chegado à fé, não estamos mais sujeitos a esse tutor. Verso 26, porquanto todos vós sois filhos de Deus, por meio da fé que tendes em Cristo Jesus, pois todos quantos em Cristo Jesus fostes batizados, de Cristo vos revestistes. Não há judeu, nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. Vamos orar. Pai, bendizemos o Teu nome, pedindo a Tua bênção nesse momento, a bênção do Teu Espírito sob a forma de revelação da palavra, Pai. Tua palavra ela não pode ser entendida a não ser que o Senhor revele. E nós estamos pedindo justamente isso, que o Senhor revele a palavra, que o Senhor abra o entendimento de cada um que está aqui, mas que a palavra ela tenha um conteúdo espiritual divino, de modo que produza um fruto para a nossa vida e que todo fruto seja para a Tua glória, Pai. Toda a obra das trevas, de distração, toda investida do diabo para atrapalhar a palavra, nós queremos que seja detido em nome de Jesus. Que a graça do Senhor seja derramada para revelação e entendimento espiritual, em nome de Jesus. Amém. Vou fazer uma rápida revisãozinha daquilo que a gente falou. Sobre o modelo antigo, o homem não tem capacidade de sustentar a sua parte. Todo homem, o ser humano, ele não tem essa condição de se esforçar e ser uma pessoa santa. Por isso que toda vez que você está aconselhando alguém, que o camarada está falando de algum pecado, ele fala assim, mas eu vou me esforçar muito, e eu sempre respondo, então já vai fracassar. Qualquer pessoa cristã, que ele fala assim, que ele está enfrentando o pecado, e ele diz, eu vou me esforçar muito, já vai fracassar. Porque o esforço não produz santidade. Não é assim que funciona a vida cristã. A vida cristã é fé. E aí o que acontece? Todo ser humano fracassa no modelo antigo. No modelo novo não é você que consegue. No modelo novo, que é a graça, é Jesus que consegue. Então Jesus vem, Jesus é vitorioso, Jesus vence Satanás, vence o pecado, ele vence o mundo, ele vence tudo. E ele se relaciona com Deus, e ele chega e diz para Deus, é o seguinte, já que eu venci, então, Pai, considere que todos venceram. Aí o pai falou, gostei da ideia, beleza, está fechado. Então, Jesus venceu, todos venceram. Essa é a ideia central. Por isso, a morte de Jesus na cruz remove a dívida e traz a vida para nós. Eu coloquei ali aquela balançazinha para você entender que a morte de Jesus leva o teu lado ruim e a vida de Jesus traz o lado bom. Então é exatamente assim. Qualquer pessoa que tem um pecado, ela tem que entender pecado de qualquer tipo, pessoal. Inveja, ira, ressentimento. Aí vem palavras torpes, palavrão, mentira,
Aí vem todo aquilo que sai ou aquilo que está dentro. Aquelas coisas que são os sentimentos internos ou as coisas que saem. A mentira, o engano. Essas coisas que são a de dentro e a de fora, essas coisas aí, elas só podem ser resolvidas mediante confissão. Pessoal, mediante confissão. Os discípulos, alguns dos líderes, quando cometem um deslize, eles sabem disso. Eu sei disso, eu confesso meus pecados ao Senhor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Às vezes o Espírito Santo fala para você confessar para o irmão. Mas não quer dizer que o irmão vai perdoar? Claro que não. Quem perdoa é Jesus. E Ele perdoa já tendo perdoado. Mas por que você confessa então para o irmão quando você peca? Para uma pessoa, para um líder? Por que você confessa? Porque confissão é homologel no grego, homologar. Você assume que é pecador. Você não assume que nunca mais vai ser filho de Deus. Não é isso. Você diz, pequei. E na hora que você diz pequei, você está jogando o seu lixo em Jesus. Porque quem não confessa, segura. Quem não confessa, fica. Se você quer ficar com o seu pecado, não confesse. Agora, arque com as consequências. Porque quem está cheio de pecado, só tem morte. Porque a sentença do pecado, o salário do pecado é a morte. Romanos 3, 23. Do contrário, Jesus venceu e deu-nos vida. Por isso que ele disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Aí entra o terceiro, isso tudo é revisão, tá? O compartilhamento da aliança. Se Jesus, eu coloquei ali, trouxe meus amigos comigo para compartilhar das bênçãos de tua aliança. Ao estarem diante de ti, eles estão diante de mim. Ou seja, Jesus leva você e eu diante do Pai e fala aqui, aqui está Cláudio, aqui está Erivelton, aqui está Marlene. Ele chega com Marlene e com ele chega nele. Porque quem está em Cristo, quando está diante de Deus, já está diante de Deus, por estar em Cristo. Então é mais ou menos esse o papel de um sacerdote. Por isso coloquei a frase ali embaixo. Quando o Pai nos olha hoje, Ele não vê uma lista de fracassos, Ele vê o Filho em nós. Precisa entender isso. Por isso que uma pessoa, olha só o que eu vou falar, viu? Uma pessoa que peca, seja o que for, né? Seja o que for, pecou e sente culpa, ela fica mal por causa de um pecado, tratou mal alguém, assim, falou uma coisa muito horrível da mãe e do pai, aí foi ler a Bíblia, descobriu que tem um texto bíblico que diz assim, aquele que amaldiçoa a sua mãe, corvos do ribeiro arrancarão os olhos. Aí quando ele lê o provérbio, ele fala, Jesus, eu estou falando mal de minha mãe e de meu pai? Aí ele tem aquela contrição. Quando ela tem aquela contrição, ele pode ficar muitos meses ou semanas em culpa. Pode ficar muitas semanas em culpa. Não tem necessidade. Não tem necessidade disso. A graça, ela entra para isso. Porque Deus não está discutindo o pecado com você. A pessoa fala, Pai, perdoa meus pecados. Aí depois, meio-dia, Jesus, perdoa meus pecados, eu fiz uma besteira terrível. Depois de noite, Senhor, Tu sabes que eu me arrependi, perdoa de novo. Este é o tipo de oração que não serve para nada. É uma oração de incrédulo, porque se você ora sem fé, então você nunca vai acreditar que foi perdoado. Então, para que orou a primeira vez? A segunda também não tem valor. A terceira também não vai ter valor. A oração tem que ter o elemento do que Jesus fez na cruz. E quando Jesus fez uma aliança com o Pai, você ora uma única vez, arrependido e confessando, não precisa orar a segunda. Mas aí o diabo sabe disso, né? Ele sabe que você é um ser emocional, fala assim, tu acha que ele vai te ouvir? Você, do jeito que você é, o que você deve responder para o diabo? Tudo uma guerra da mente. O que você faz? Ele não me ouve não, ele ouve meu intercessor. Ele ouve meu intercessor, está à direita. Não precisa me ouvir duas vezes, ele basta ouvir. E o Jesus, a Bíblia diz que em Hebreus 7, 25, que Jesus vive sempre para interceder por nós, sempre. Bom, eu parei aqui, o fardo da lei de Moisés, o fardo da lei mosaica e o liberdade da graça. Eu preciso falar mais sobre a graça de Deus, então vou falar sobre a graça de Deus. Como é que a gente raciocina essa parte do fardo da lei de Moisés? Recapitulando, eu tenho de ler mais a Bíblia, eu tenho que orar mais, eu tenho que evangelizar mais. Quem vive debaixo de lei, coloca pesos desse tipo. Ele tem um senso de obrigação e pressão externa. Ele está sempre achando que está devendo a Deus. Irmãos, eu estou falando uma coisa aqui, que tem muita gente aqui que está sendo exatamente assim. Está devendo a Deus. Deixa eu te falar. A gente tem um entendimento doutrinal muito preciso.
Só que a comunicação e o entendimento de quem ouve é outra coisa. Quando eu digo assim para você, olha só, você está servindo em algum ministério? Aí a pessoa... Não, eu estou perguntando se você está servindo em algum ministério. Não, meu serviço ao Senhor é eu e Ele. Isso aí é falta de crescimento espiritual, sabe por quê? Porque quando você está servindo com alguém, vai ter que interagir, divergir. E você, então, desenvolve uma resiliência, desenvolve um amor fraternal quando você está servindo. Isso é crescimento espiritual. Então, quando eu digo assim, você tem que servir a um ministério, Jesus está chamando para você fazer. Quando eu estou dizendo isso para você dessa maneira, é claro que uma pessoa pode colocar sobre si, por causa daquele elemento do motor, colocar uma culpa. Rapaz, eu não estou fazendo nada para Jesus. Rapaz, eu não estou fazendo, eu tenho que fazer alguma coisa para ele. Ela pode. Que aí é de que pessoa a pessoa. A pessoa se colocar sob pressão, aí não tem culpa. Porque é claro que eu vou falar que você tem que dizer, Senhor, eis-me aqui, as minhas mãos, eis-me aqui para te servir. É claro que eu tenho que falar isso. Só que tem pessoas ou não ligam ou botam culpa. Isso está fora do entendimento da graça. E aí, todo aquilo que você quer fazer, coloquei fragilidade ali, quebra-se inteiramente com um único tropeço. Como é que a graça funciona? Preciso falar sobre isso para entrar no capítulo 4. Como é que funciona a graça? A graça de Cristo, a graça de Deus, a graça que se vem por Jesus Cristo, é que Ele está em tua vida, o Espírito Santo está em tua vida, ou seja, Jesus e o Espírito Santo são a mesma pessoa, no sentido prático. O Espírito Santo está em você, então Jesus está em você. E Deus quer transformar você e a mim para sermos semelhantes a Jesus. Quem produz a condição para fazer um bom ministério, uma boa atividade, quem produz isso é o próprio Espírito Santo, é o próprio Senhor. Exemplo, Fátima disse que a última vez que foi servir aqui na queimadinha, ela deu um testemunho, disse que ela não estava propriamente, não é preparada, mas ela não estava programada, né, para ir para aqui na queimadinha. E aí pegaram ela, vamos lá fazer uma visita. Ela pegou, foi, botou as coisas no carro, pegou o carro, foi. Quando chegou lá, Fátima, fala aí. Tipo assim, né? Tipo assim, quem sabe faz ao vivo, né? E ela teve uma experiência desse modo, porque ela não estava preparada, entre aspas, mas sempre está preparada. Todo mundo está preparado. Como é que ela conseguiu chegar lá e desempenhar, abençoando aquela pessoa? Óbvio, claro, se tem o Espírito Santo, se o Espírito de Cristo está nela, então a operação é do próprio Cristo. Então é assim que funciona o trabalho. Dias atrás eu estava conversando com uma pessoa e eu disse assim, vou te falar um negócio. Aqui na Videira não tem briga em nenhum ministério. Irmãos, por favor, se tiver, você ignora, tá? Não tem briga em nenhum. Aqui não briga. Aqui não se briga. Tem que divergir, né, irmão? Tem que divergir. Se não divergir, misericórdia. Então está acontecendo algum problema. A divergência significa que todo mundo colocou seu ponto de vista e chegou a uma conclusão. Não tem problema divergir. Mas não tem briga. Aí, explicando para a pessoa, por que não tem briga? Porque está todo mundo operando no Espírito, através de uma motivação. Louvor aqui, Quanto tempo a gente tem com essa banda aqui? Você vê qual foi o músico que deu uma briga? Já houve briga, já houve. Tem bandas que separam, dividem, essas coisas, em louvor ainda mais. Meu Deus do céu. A gente tem 9 ou 10 cantores aqui, cada um mais lindo que o outro. Pessoas santas. Como é que isso acontece? Porque todo mundo é motivado por uma graça. Essa graça pega a pessoa e molda ela para ela servir. É assim mesmo, está tudo funcionando. Por isso, coração de alegria e manancial de paz. E aí, e a garantia é sustentada pela perfeição de Cristo. Ou seja, graça significa nós estamos em Cristo. E aí, você vê uma coisa um pouco mais clara. Ali tem um quadro comparando Jesus com os profetas e com Elias. Porque você sabe que lá no Monte da Transfiguração, Jesus estava conversando com Moisés e com Elias. O que é que eles dois representavam? Moisés representava a lei e Elias representava os profetas. Por que eles estavam conversando com Jesus? Estava dizendo mais ou menos assim, tirando o chapéu. A lei tira o chapéu para Jesus, fala, o Senhor é demais. E Elias chega, tira o chapéu para Jesus, o Senhor cumpre toda a profecia. Quer dizer, eles estavam dizendo que Jesus cumpre tudo. Então, seria mais ou menos assim, o meu filho personifica toda a lei e os profetas. A lei não é força propulsora da vida, mas Jesus é. Então, essa é o que você vê, que a lei no Antigo Testamento ela veio para trazer, apontando para Jesus, e a profecia para apontar para Jesus. Mas quando Jesus chegou, aquilo tudo vai ser deixado de lado. Vou também explicar para você isso aí. Né? Então, aqui,
basicamente, você tem os fundamentos da graça. Deixa eu explicando devagarinho essas coisas, para que essas coisas fiquem sendo reais na sua vida. Aqui tem 4 fundamentos da graça. Aqui eu coloquei: a graça é autossuficiente, ou seja, não há uma necessidade de acrescentar mais nada no sacrifício de Jesus, ou na graça de Deus que atua em nossa vida. Também ela é imutável, ela não oscila com o nosso humor. A graça de Deus sobre sua vida, e aí eu vou falar, por exemplo, para homens e mulheres. Quando a gente acorda de manhã, a gente tem, alguns têm aquela sensação de que não acordou bem. Rapaz, hoje eu não estou legal. Tem pessoas que, eu ouço essa frase de algumas pessoas: eu não estou bem hoje, não estou bem hoje. Essa frase eu particularmente acho muito estranha. Eu admito que no ciclo hormonal feminino, essa frase até cabe. Mas espiritualmente não faz sentido. Hoje nós estávamos em casa e uma pessoa foi nos visitar, passou por lá, sentou para conversar com Fernanda, tinha perdido a mãe, e aí foi conversar com a gente e começou a falar para Fernanda. E essa pessoa disse assim: eu não entendo por que minha mãe morreu. Eu não entendo como Deus permitiu. E começou a falar. Fernanda falou: não, mas você quer que sua mãe volte de onde ela está? Não, não quero não. Ela está com Cristo. Você quer que volte? Não. Mas eu não entendo a morte. Estava assim, agoniado. Mas você vê a contradição. A palavra diz uma coisa, ele entende a palavra, mas o sentimento leva na outra direção. A graça é imutável, é suficiente. Mas se eu estiver me sentindo pecador, ou se eu estiver sentindo que estou mal, vale o que está sentindo, não o que Jesus fez. Quer dizer, eu sei, no meu caso, aí já estou pulando para mim, eu sei que Deus levou minha mãe, então estou feliz. Eu vou ver sábado que vem, vou ver meu pai pela primeira vez, agora, depois de amanhã. Te marcou com a família. Eu não queria telefonar para meu pai, para perguntar como é que você está. Ele ia dizer o quê? Mas, meu filho, que pergunta que se faça? Vem aqui e você vai ver. Essa é a resposta certa. Então, eu não vou perguntar. Aí eu vou lá pessoalmente, vou vê-lo. Fernanda vai arrumar as roupas de minha mãe, fotografia, aquela parte que é desagradável. Fernanda, minha irmã. Mas esse é o sentimento. Mas o que me norteia? É isso aí? É a tristeza? Não, irmão. O que vai me nortear é o quê? A graça é imutável. Jesus comprou minha mãe, é dono de minha mãe, levou minha mãe e está tudo certo. Isso é uma realidade que domina o sentimento, mas não deixa de sentir. Só que tem muita gente que acorda de manhã: não estou bem. Não entendo isso. Então, sabe o quê? Não entendeu a graça. Se você estiver se sentindo mal, a graça é a mesma, irmão. Se você acordar se sentindo muito distante de Deus, Deus não está distante, está no mesmo lugar. Ah, mas é o sinal da vivo que está mal. Irmão, recebe vida abundante, não precisa de vivo. A vida abundante, o sinal já é... Não existe isso. Terceira coisa, a graça é imerecida, ele é interminável. O Senhor comprou você de modo que você nem orou, você nem nasceu, já tinha comprado. Mas também é eterna. É nesse sentido interminável. A graça está te levando para a eternidade, para viver plenamente. Aí, o fundamento número 1. Mesma coisa que nós estamos falando. Tentar acrescentar algo à gloriosa graça com os seus esforços é atrapalhar, diluir e insultar a obra que já foi realizada. Então, veja só. Quando você encontrar pessoas, olha só, quando encontrar igrejas, denominações, pessoas, colegas, tal, que dizem para você que você tem que fazer mais alguma coisa para ser santo, ou para você ser mais santo, ou para você estar mais próximo de Deus, essa pessoa não conhece a graça. Você respeita, porque todo mundo tem seu crescimento, mas você não tem que ouvir esse tipo de pessoa. Inclusive pregações, deixa eu dar um parênteses aqui, por isso que eu sou muito cuidadoso com pregações, irmão. Raramente eu reproduzo, passo para alguém alguma pregação. Raramente. E digo a vocês que gostam de ouvir muita pregação, ouçam pregação. Mas algumas pessoas têm me mandado, tem uma pessoa especialmente fora daqui, que assiste as pregações da Macro. Ele mandou essa semana uma Macro de 2015 que ela assistiu. Que eu fui transformada com essa pregação. Um alimento que você conhece quem está falando. Você vai ouvir uma pessoa que você não conhece, e você sabe quem é aquela pessoa, que vida tem, que o conhecimento em si, ciência incha,
A Bíblia diz, em 1 Coríntios 8,3, a ciência enche, você vai saber mais. O amor edifica. Então, tem uma série de situações. Então, porque muitas dessas pregações colocam para você um esforço para você fazer para poder Deus te aceitar. Muitas coisas são assim. Inclusive, a pregação de jejum. Por isso que eu já expliquei. Poucas vezes eu explico jejum aqui e eu falo sobre isso. Inclusive jejum. É um tema muito complicado. O segundo ponto ali, ó, é imerecida, totalmente imerecida, isso aqui já falei. Imutável, a graça não opera menos nos dias em que oramos menos. Não, a graça de Deus está sobre você. A gente coloca o devocional. Tem dias que os líderes não fazem devocional. Acorda tarde, tá, não vai, sai correndo, sei lá, fica doente. Qual o problema? Nenhum problema. Nenhum problema. Agora, eles estão formando uma disciplina ao buscarem a Deus e lerem todo dia. E se não ler, qual o problema? Jesus ficou chateado porque você não fez devocional. Não entendeu a graça. O Senhor comprou você. Você já é dele. E já que é dele, ora e lê. Não é o contrário. Se não orar e se não ler, diga, meu filho. Aí o que acontece? Tem um problema no trabalho, e aí ele faz o quê? Rapaz, é porque eu não fiz devocional hoje. Mentalidade legalista. Ele pensa na hora, ou então, pecado. Rapaz, eu não confessei, pastor Nilson. Aí manda rápido, para não ter outro prejuízo. Pastor Nilson, olha, é o seguinte, olha, eu vi pornografia essa semana aqui, tá? Só estou confessando, mas não diz o resto. É porque já arranharam do lado direito do carro, eu não quero que arranhe o esquerdo. Não tem nada a ver, irmão. Nada a ver. Deus não vai jogar a vingança em cima de ninguém quando as coisas não são assim. Vou botar aqui, ó. Eu não quebrei a aliança com Deus. Essa é uma questão. Cometemos um erro e pensamos que quebramos a aliança. Irmãos, Jesus é quem está em aliança com o Pai. Você entende isso? Nós estamos em Cristo e Ele está em aliança com o Pai. Quando a gente toma a ceia do Senhor, a gente celebra a aliança de quem, irmão? De Jesus, Filho, com Jesus, Pai. Foi feita a aliança que me alcança, eu estou livre. É muito importante que você entenda isso. Porque é impossível Jesus quebrar a aliança com o Pai e o Pai com o Filho. Está resolvido o meu problema. Qual é o meu papel? Estar em Cristo. Meu papel é esse, estar em Cristo. Meu papel é estar com Ele, ser participante dos benefícios. Por isso, eu coloco sobre isso, ó. Isso aqui eu vou pular. Lê essa palavra grande aí, por favor. De novo? Eu vou ler para você aquela letrinha pequena que não está dando para ler. Totalmente purificados, totalmente em paz, abundância da graça. Cristo não necessita da nossa assistência em sua obra. Nosso único papel é receber a gloriosa dádiva e andar nela com alegria. Essa é suficiente. Amém? Só que eu li hoje Gálatas 3, e antes que eu vá para o capítulo 4, eu preciso falar algumas coisas para vocês. O texto bíblico coloca aqui que todos vós sois filhos de Deus por meio da fé que tendes em Cristo Jesus. A lei, ela trouxe o pecado, Jesus foi lá, resolveu, eu creio em Jesus. Vou lá, de novo. A lei trouxe o pecado, portanto eu estou ferrado, todo mundo está ferrado. Jesus veio e fez o pacto e resolveu o problema do pecado. Eu estou de fora, creio em Jesus, então a fé me conta como benefício. Está tudo resolvido. Quais são as consequências desse benefício? Todos quantos em Cristo fostes batizados, de Cristo vos revestistes. Verso 28, todo mundo abre a Bíblia aí. Todo mundo abre, que ele não vai botar na tela. Diz a Bíblia, verso 28. Todo mundo, vamos lá ler? 1, 2, 3, já. Não há judeu. Não, aqui nada, assim não leio não. De jeito nenhum. Assim eu não leio não. Cadê a Bíblia, irmão? Abra seu celular se você não trouxe Bíblia. Eu trouxe. Vamos lá. Gálatas 3, 28. Não há judeu, escravo, homem, porque todos vós em Cristo Jesus. Olha só. Quem está em Cristo? O escravo, o livre, o bárbaro, o cita, o judeu, o homem, a mulher. Todo mundo está em Cristo. E aí vem uma pergunta muito simples.
O homem, a mulher, na nossa sociedade, deve submissão ao homem, sim ou não? Sim ou não? Não. Mulher é igual ao homem. Na igreja e em qualquer lugar, a mulher é igual ao homem. No casamento, existem ajustes funcionais. Não funciona os dois com a mesma atividade, a mesma posição, a mesma ordem. Não funciona. Até porque os dois não engravidam. Né? Os dois não engravidam. E não engravida, o outro põe a semente da gravidez. Não bate. Então, um tem um papel, outro tem um papel. Mas homem e mulher são iguais em Cristo Jesus. Não é essa ideia de que o homem é superior à mulher. Não existe isso, irmão. Não precisa de feminismo na igreja, porque Jesus já resolveu esse problema. Já resolveu esse problema. Tudo igual. A gente respeita homem e mulher, trata homem e mulher igual. Mulheres que estão aqui. Se a sociedade colocou que você é inferior, o problema é da sociedade. Se a sociedade colocou você numa posição de inferioridade, problema da sociedade. Jesus te colocou na posição certa de ser igual ao homem, mas está em Cristo, irmão do homem. Entendeu? Por exemplo, Cláudia e Rodrigo. Rodrigo e Cláudia. Eles são um enquanto casal, e ela, na família, ela deve submissão, senão o lar não funciona. E ele deve ser sábio, amoroso e honrado para com ela, senão ela não funciona. Ponto. Mas será que Cláudia pode exortar Rodrigo para o bem espiritual dele? Ou ela deixou de ser irmão porque casou? Então Rian e Emily casaram e deixaram de ser irmão em Cristo. Só são marido e mulher. Não, ela é irmã em Cristo. Então, ela deve falar para o marido para o bem dele. É lógico, irmão. E ela não está sendo insubmissa para ajudá-lo. Não existe isso. Samara, ela tem que exercer um papel de ajudadora. Isso é papel de casal. Mas ela também é irmã em Cristo, igualzinha a ele. Então, é quando ela fala, ô meu filhinho, eu vi que você fez isso e aquilo, ela está sendo ajudadora e irmã em Cristo ao mesmo tempo. É lógico. Porque na economia da graça, todo mundo é igual. É por essa razão que a gente fala com todo mundo, trata todo mundo, abraça todo mundo aqui. Por que a gente faz isso? Todos os pastores, todo mundo faz assim, líder. O que é um líder? É um condutor, é um direcionador, não é superior. Aqui não tem cargo na videira, já reparou isso? Em vários lugares, nós estamos aqui tomando posse. O diretor, o diácono toma posse, então ele fica... Não precisa disso, irmão. Se todo mundo é servo. Se ninguém é superior a ninguém, então quem está sendo servido honra quem está servindo. Todo mundo que é líder Juade honra o chefe funcionário, e todo mundo que é líder Juade. Claro que é assim. Então, a honra significa, eu reconheço que está servindo, então eu honro. Quem fez isso? Jesus. Você observa, a lei fez isso? Não, meu irmão. Sacerdote, só o sacerdote entra, só o levita mexe com o sacrifício, ele é superior e você o respeita, ponto final. A lei é toda hierárquica. Agora que eu vou falar um negócio. Existem igrejas evangélicas hierarquizadas? Sim ou não? Sim ou não? Um montão. Por quê? Falta de compreensão da graça. Falta de compreensão da obra de Cristo Jesus, que alcança a sociedade comunitária do reino. Alcança em tudo. Amém? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Nós estamos entrando aqui num ponto importantíssimo, porque Gálatas é uma carta que repreende as pessoas que saem da sua posição. E eu estou aqui usando a carta de Gálatas para lhe dar as advertências para você. São advertências. Algumas pessoas já me perguntaram por que aqui a gente não fala sobre pecado. Porque alguém já falou assim, você não condena o homossexualismo, você não condena não sei o quê. Fica falando que eu devo falar as coisas aqui. Eu falei, é verdade, eu falo sobre Jesus. E o Espírito Santo vai limpando todo mundo. O Espírito Santo vai limpando todo mundo. Essas coisas... Por que eu estou falando isso? Existe muita ideia de que a gente deve apontar aquilo que as pessoas devem fazer, apontar, controlar. Essas coisas, elas não estão no tempo da graça. No tempo da graça, no momento da graça, houve uma mudança
de escravo para herdeiro, e eu vou apontar o caminho para você. Em Gálatas capítulo 4, diz assim: afirmo, porém, que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada difere, presta bem atenção, de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado por seu pai. Da mesma forma, nós, quando éramos menores, estávamos debaixo de um sistema que nos escravizava aos princípios básicos deste mundo. A lei, ela é necessária para botar ordem. Existem coisas que são de ordem. Põe ordem na coisa. Não é para mandar em ninguém, mas põe ordem. Lá no Antigo Testamento, a lei colocava ordem no culto, ordem no temor a Deus, ordem na forma de adorar, botava ordem na forma de se aproximar de Deus. Tinha que ter sangue na frente. Tinha uma ordem. Mas para que funcionava aquilo? Colocar a ordem para dizer: vai chegar o tempo em que uma coisa superior a essa vai se apresentar. Vai chegar o tempo em que isso aqui vai acabar. Vai chegar o tempo que isso aqui vai melhorar. É um aviso. O Antigo Testamento é todo um aviso de que alguma coisa boa vai chegar. No verso 4. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei. E aqui eu coloco esta gravura para você. Olha para você entender o que é um tutor, olha o que é o tempo da lei. Aquele menino que está ali é como se fôssemos nós, sob a lei. A lei servia de condutor até que a maioridade chegasse. Isso é uma metáfora do crescimento espiritual de um ser humano, digamos, um ser humano na Bíblia. Então, ele começa no Antigo Testamento novinho, ele vai recebendo as instruções da lei novinho, vai crescendo novinho, como se fosse isso. Então, essa lei está dando ordens para ele: não matar, não roubar, guardar o sábado, não dirá falso testemunho. A lei está dizendo a ele o que ele deve fazer. Igual vocês fazem: meu filho, vai escovar dente, meu filho, pede licença de sair da mesa. A lei tinha esse papel ali do Antigo Testamento. Então, esse tutor que exercia um controle sobre ele, esse tutor que é a lei, esperava um tempo em que esse menino fosse maduro. Como é que esse menino vai ser maduro? Então, a verdade é que a vida debaixo da lei produzia obediência, mas produzia medo e escravidão. Por isso as pessoas que andavam lá atrás na lei eram pessoas que estavam sob servidão, estavam sob medo. Isso é necessário falar, muito importante falar. O verso 4: todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que são da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Olha só o que aconteceu. Paulo está falando isso para os Gálatas, que nunca viram lei, que nunca sabem quem é Moisés, não sabe de nada. Ele está explicando isso para quem nunca viu nada. Então ele está dizendo: vocês nem sabem o que aconteceu. A lei, ela foi dada, mas ela estava esperando a chegada de Cristo. Quando chegou o auge do tempo, o tempo máximo em que todas as coisas convergiram para a vinda desse tempo áureo, aí eu coloquei embaixo aí: após cerca de 1.300 anos sob a tutela e o julgo rigoroso da lei, o momento exato predeterminado pelo Pai chegou. A escravidão preparou o palco para a libertação. Que libertação? Olha aqui. As duas coisas. Verso de número 6, verso 5. E eu vou voltar para Gálatas 3:1. Olha o verso 5. Para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Agora Gálatas 3. Ó insensatos Gálatas, do verso 2. Quero tão somente que me respondais: foi por intermédio da prática da lei que recebeste do Espírito Santo, ou pela fé naquilo que ouvistes? Irmãos, toda pessoa rigorosa, séria, compenetrada, legalista, caráter, uma pessoa muito cobradora, toda essa pessoa, que é uma pessoa que se baseia na lei, no mérito, no caráter, naquilo que é correto, toda pessoa que tem esse elemento aqui, não entendeu direito a graça. Olha o que eu estou te falando. Porque ele pega aquela régua que é a régua boa para ele e mede os outros. Irmãos, isso aí é uma coisa, eu estou falando isso para você aplicar a você. Se você é uma pessoa que cobra muito dos outros. Aí,
Paulo prega o evangelho na Galácia, e essa cobrança, que é o tempo da lei, não trouxe Espírito Santo no Antigo Testamento, nem trouxe adoção de filhos. Aí ele faz a pergunta para Gálatas: Gálatas, quando eu cheguei aqui e fui pregar o evangelho, vocês receberam o Espírito Santo por Moisés ou pela pregação da graça? Aí pula para cá. Vocês estão sabendo que quando Jesus veio na hora certa, vocês se tornaram filhos de Deus? Então tem dois elementos que a lei não contemplava, a lei não alcançava, dois elementos, que são a vinda do Espírito e a adoção de filhos. Duas coisas. Então, esses dois elementos são chave para você viver a sua vida cristã. Chave. Primeiro elemento, a vinda do Espírito. A vida espiritual, tudo que a gente está falando de graça, tudo da graça que a gente está falando, é movido pelo Espírito Santo. Por exemplo, eu estou falando aqui para você, essa palavra aqui é mais explicativa, é mais textual, por isso ela aparentemente é mais teórica, eu estou tentando debulhar para não ficar teórica. E aí a gente está entendendo, você só pode entender se o Espírito Santo lhe der revelação. Você não vai entender porque você é inteligente, você só vai entender se der o Espírito Santo lhe revelar. Só se o Espírito Santo estiver operando na sua vida, você consegue transformar isso em prática. O Espírito Santo é simplesmente o motor da graça. Você pecou, Satanás está ali acusando, como é que você vai resolver esse problema? Você, na hora, o primeiro pensamento que vem, quando você pecou, é que você não é digno, que alguma coisa ruim vai acontecer, que Deus vai te punir. Esse é um pensamento normal para todo mundo. Quem é que vai reverter esse processo na sua vida? Evidentemente que é só o Espírito Santo. Então ele vai lhe lembrar das promessas e de quem você é. Aí vem o segundo ponto, que ele vai dizer o que para você? Por acaso, quando seu filho desobedece, tu tira a comida dele? Por acaso, quando seu filho peca, erra, por acaso você deixa ele sem comer, 3 dias sem comer? Por acaso ele deixa de ser seu filho quando ele erra? Quando ele faz uma bobagem, quando ele tira uma nota baixa, ele deixa de ser seu filho? Você diz assim, se você não passar de ano, você não é mais meu filho? Alguma vez você fez isso? Não, porque a vida do Espírito Santo e a adoção é um elemento da graça de Deus. E eu sei que tem muita gente, queridos, que faz conexão do amor do Pai, da terra, coisas desse tipo, com o amor de Deus. O amor de Deus, a graça de você ser filho, ela não tem nenhuma relação com a paternidade da terra, nenhuma. A graça de ser filho, ela é uma dádiva de Jesus Cristo para você. A dádiva de você ser filho, de ser cuidado por Deus. Alisson está ali no hospital. Falei com ele hoje, ele está assistindo. Ele é filho de Deus. Irmãos, a quantidade de informações que a gente recebia de Alisson, um monte de gente, até um médico aqui, que de vez em quando está vindo aqui, um legendário, ele me deu uma satisfação que não está vindo muito, porque ele está indo para Salvador levar o filho para fazer uns procedimentos e tal. E ele trabalha dentro do Clériston, pois ele foi na UTI, deu um relatório completo para Murilo e tal, para Mateus Rios, passou para a gente aqui. Deus está cuidando daquele menino de uma maneira paterna. Ah, mas é porque ele tem entendimento da paternidade. Não tem entendimento. Deus tem entendimento da sua paternidade sobre o filho. Deus cuida dos seus filhos. E isto não é algo que você sente, é algo que Jesus resolveu sem você saber. Jesus falou diante de Deus, fez a vontade diante de Deus, e Deus de lá de cima deu um grito dizendo: este é meu filho amado. Então, você está em Cristo, sim ou não? Então você é filho amado. Mas você não. E normalmente todo mundo pensa, eu estou dizendo que é todo mundo mesmo. As exceções confirmam a regra. Pensa que é filho amado quando se comporta bem. Irmãos, eu preciso insistir nessas coisas. Você precisa ser curado das falsas ideias de paternidade. A sua paternidade, a paternidade que você tem direito, é a paternidade que Jesus tem direito. Se você está em Jesus, e se Jesus é amado pelo Pai, você está em Jesus, você está como filho de Deus, você é filho de Deus, você é amado pelo Pai, ponto final. A graça de Deus veio sobre você para isso. Aí o seu desempenho não tem nada a ver com ser filho. Aí é que está o detalhe. Por que eu me dedico ao Senhor? Por que você se dedica ao Senhor? Por que a gente se dedica ao Senhor? Não quer pecar, por quê? Porque compreende. Quando a revelação vem, você diz assim: meu Deus, que coisa tremenda. Irmãos,
Todo devocional de manhã, eu e Fernanda, todo devocional é um avivamento. Todo devocional, a gente faz junto. Todo devocional é um avivamento. Irmãos, hoje o devocional em Pedro, meu Deus do céu. Você bebe e você não consegue parar. Quando termina de ler, aí você vai orar e você está extasiado com o que vai se apresentando. Agora eu lhe pergunto, eu vou pecar, eu peco. Sem querer, durante o dia, cometo um deslize, um parapitoma, como diz lá o texto, de tropeço. Cometo um tropeço. O que eu faço? Imediatamente eu me conserto, sem dificuldade nenhuma. Por que motivo? Porque eu entendi quem é meu pai. Eu digo que não tem dificuldade de falar com ele. Eu sei que a aliança não vai ser quebrada se eu fizer besteira. Eu sei que ele me ama. Eu sei que ele abriu a porta e a porta nunca vai ser fechada, porque a porta foi aberta por Jesus. O caminho foi aberto por Jesus. Eu estou em Jesus. Quer dizer, é tanta coisa a meu favor que eu fico pensando assim, rapaz, Deus, se fosse o Senhor, me matava. Irmão, se fosse Deus, eu já tinha matado o Niles há muito tempo. É por isso que Deus não é eu, é Deus. E o que eu penso de Deus não é Deus. O que eu penso de Deus nunca alcança quem Deus é. Como é que a gente alcança quem Deus é? Na pessoa de Jesus Cristo e no que Ele fez na cruz do Calvário. Agora, imagina, tem gente que abandona isso. Quem é que abandona esse evangelho da graça? Quem não teve revelação disso. Quem é que abandona esse evangelho da graça? Quem não entendeu isso. Aí ele vai fazer o quê? Verso de número 8. Vou até passar aqui. Aí, no passado, quando não conhecias a Deus, eres escravos daquele que por natureza não são deuses. Olha o verso 9. Agora, entretanto, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como é que podeis pensar em retroceder a esses princípios insignificantes, fracos e pobres, aos quais de novo desejais servir? Guardais dias, meses, tempos e anos, temo que eu talvez tenha ministrado inutilmente para convosco. Irmãos, tem algumas coisas que depois que você entende, como a gente costuma brincar naquela figurinha, você não consegue desver, né? Depois que você vê, você não consegue desver. Depois que eu vi essas coisas, eu nunca mais cogito guardar sábado. Por que a gente diz que adventismo é seita? Não entendi você. Porque quando ele está guardando o sábado, ou ele está fazendo, por exemplo, ele não está comendo um bacon, ele está dizendo para si que aquilo acrescenta espiritualidade. Então a obra da cruz tem um complemento àquilo que eu faço, àquilo que eu pratico, àquilo que eu guardo. Irmãos, uma pessoa que conheceu o Evangelho em Cristo Jesus e retrocede para guardar qualquer coisa, eu vou fazer a peste do tabernáculo, vou fazer isso, fazer aquilo. Qualquer coisa que você faça, crendo que aquilo lhe traz bem, aquilo lhe traz um benefício espiritual. Olha só o que eu estou falando. Isso é um retrocesso da graça. E os Gálatas, eles nunca fizeram festa de tabernáculo. Mas depois que os judeus passaram lá, vocês têm que fazer festa de tabernáculo, foi fazer festa de tabernáculo. Hoje eu entrei em contato. Essas coisas para falar, irmãos, leva bastante tempo de meditação e preparação. Eu conheci um rapaz que é um profeta, respeito ele, que é meu amigo, profeta chamado Ricardo Strobel. Depois você procura aí. Ele é solteiro, conheci ele há muitos anos atrás. E hoje, eu entrei no Instagram, coloquei o meu telefone e ele me fez contato hoje. E ele ligou, estava eu e Fernanda. Aí ele disse assim, a primeira coisa que ele falou: Fernanda, a última imagem que eu tenho de você é você grávida. Só para você ter uma ideia, tem 38 anos que ele nos viu. A mesma voz, a mesma emoção e tal, aquele impacto, né? E a gente conversou um tempão. E ele falou: eu vou em dezembro, em Israel, levar 20 profetas. Porque ele se coloca profeta Ricardo Strobel. Pessoa, amo pessoa. Ele vai vir aqui, a gente vai conversar, né, tal. Não sei se vai pregar aqui, não sei. Mas é um amigo, um camarada profeta. Ele ama Israel. E ele estava lá, quando uma outra pessoa estava lá também na sala, ouvindo a conversa.
E ele disse assim, essa outra pessoa falou assim, Niles, quando o meu avião chegou nos ares de Israel, quando o avião entrou no espaço aéreo de Israel, o piloto falou, você está no espaço aéreo de Israel. Aí o camarada falou assim, Niles, eu olhei para um lado, tinha um judeu, do meu lado a minha mulher, eu comecei a sentir um negócio, você vai ver o que você vai sentir quando você entrar nos ares de Israel. Irmãos, eu acho engraçado, esse meu amigo Ricardo Sobel é profeta, vai para Israel, leva um bocado de gente, está com um kippá, tal, isso aqui, não tem problema nenhum. Mas eu acho engraçado isso, que depois que eu transitei pelas Escrituras em Jesus Cristo, sinceramente, vou dizer com toda sinceridade, Natal, kippá, bandeira de Israel, Natal, viu? Estou falando Natal, Semana Santa, tudo isso é lixo. Só existe Cristo, só existe Jesus Cristo de Nazaré, todo dia na minha vida. Agora, entenda, eu não vou dizer que o Ricardo Strobel está errado, que esse pastor também está errado, que ele não vai sentir. Eu vou para Israel, eu vou lá, vai ver que eu sinto mesmo. Chegava os irmãos, era verdade, que lá, sei lá, eu tomando aqui. Você sentiu alguma coisa quando entrou em Israel? Sentiu? Ângela está dizendo que sentiu, então eu vou sentir também. Pronto. Prometo que eu vou sentir alguma coisa, frio, qualquer coisa. Mas nada disso, irmãos, nada disso justifica num apego espiritual. O pior, irmãos, é que o mundo evangélico é cheio de crentice. Bíblia aberta, oração em monte. Irmãos, quantos pastores chegam para mim e falam, tem um aqui, vou dizer aqui. Tem um que me disse semana passada, Niles, como é o nome daquele monte, mãe, que ele falou? No Rio de Janeiro? Ele deu um nome. No Rio de Janeiro, em Niterói, tem um monte, o Monte da Revelação. Quando você sobe no monte... Rapaz, eu recebi uma revelação lá. Você acha que é besteira, dizendo ele. Você acha que é besteira. Eu subi no monte, meu amigo recebi uma revelação no monte, porque eu tenho um nome no monte da revelação. Todo mundo que vai lá revela. Irmãos, eu vou dizer um negócio para vocês. Isso é a mesma coisa que aquela gruta lá aquela caverna lá em Senhor do Bonfim. Senhor do Bonfim não, Bom Jesus da Lapa. É igualzinho. É igualzinho a caverna lá do Bom Jesus da Lapa. Isso é crendice. Isso é crendice, catolicismo popular, é evangelicalismo popular. Quando você tem um entendimento do que é que Jesus Cristo fez, que você agora é filho de Deus, e que você, olha só, você em pecado é filho de Deus. Você não quer ficar em pecado? Olha que loucura! Irmãos, você em pecado é filho de Deus? É. E todo filho de Deus vai subir? Não. Tem filho de Deus rebelde, peca, brinca com o pecado. Um dia a trombeta toca, o filho ficou. Não tem na Bíblia que todo filho vai. Ah, te peguei. Não tem isso. Todos os filhos vão? Não, fião. Tu te tornou filho e foi lá comer com bolota com os porcos, aí tocou a trombeta, Jesus veio e tu ficou. Tem nada a ver uma coisa com outra. Quando você entende isso aqui, você não guarda mais essas coisas. É por isso, irmãos, que Paulo pega o livro de Gálatas e dá um monte de bronca no povo. E por que, pastor, você está pregando Gálatas para a videira? Porque você está cercado de evangélico. Tu está cercado de YouTube. Tu está cercado de... Não, vou falar o nome de uma pessoa. Tu está cercado de coach no seu Instagram. Porque tu está cercado de teoria. De um monte de cantora, um monte de gente falando teoria. Tem um monte de gente cantando para você. E tu está comendo esses H todinho, sem o filtro da graça, sem o filtro da cruz, sem o filtro da nova aliança. Tu está se envenenando. Aqueles discípulos mais antigos, acostumados a pegar um ensino pesado aqui, já estão livres há muito tempo, está nem aí. Mas você que está chegando aqui, que está misturando alhos com bugalhos, Jesus com genésio, tu vai se envenenar. Nem Jesus vai funcionar, nem genésio. É melhor largar o discipulado e ir para o monte. Porque vamos ver se o monte funciona. Eu boto o endereço lá de Niterói, que tu vai no Monte da Revelação. Pronto. Tu fica lá no Monte da Revelação. Porque não funciona, irmão. A vida com Jesus, quem quiser vir após mim,
negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. A cada dia aí, siga-me. Essa lei nunca vai morrer. E aí, você começa a ter um monte de alternativas, show evangélico, marcha para Jesus, não sei como, um bocado de coisa, está tudo certo, todo mundo faz o que quer. Mas se permanecer na graça, não permanece. Então, é uma advertência para você. O retrocesso, você não pode retroceder daquilo que Deus lhe ensinou. É caminho estreito mesmo, é confissão mesmo, é renúncia mesmo. Essas coisas são o basicão. O resto, meu irmão, se você pecar, temos um advogado. O mesmo Jesus que fez a aliança, eu sou advogado. Você vai lá falar com ele. E o Espírito Santo vai dizer, confesse lá na conexão. Você abre sua boca, confesse, qual é o problema? Para que você faz isso? Para matar sua carne. Para tirar a máscara de fortinho. Você não viu aqui em Gálatas capítulo 2, verso, estou terminando, verso no final, ele fala assim, até Pedro, diz assim, até Pedro entrou, até Barnabé entrou nessa hipocrisia que Pedro entrou. Se tu sendo, resistiu a Pedro na cara, se tu sendo judeu vives como gentil e não conforme a tradição, como é que você obriga? Chamou Pedro de hipócrita na cara. Por quê? Irmão, todo mundo tem um dia de hipócrita. Todo mundo tem um dia de achar-se o bonzão. Todo mundo tem um dia de se achar capaz e melhor que o outro. Todo mundo tem. Irmão, sabe o que você faz? Fecha esse livro de se achar alguma coisa. Fecha esse livro. Tudo não é nada. E nem precisa ser. Basta que Jesus seja tudo na sua vida. É verdade ou não é? Você segue mais o que além de Jesus? Eu sigo o monte. Então largue Jesus e siga só o monte, irmão. Não bote Jesus e o monte. Jesus e o show. Jesus e água benta. Jesus e culto da profecia. Jesus e universal. Não faça isso, irmão. Se você segue Jesus, renuncie mesmo, retome a sua cruz, creia que você é filho de Deus e siga o Espírito Santo, basta isso, irmão, o evangelho é simples. É desse tamanho as coisas, irmão. Você entendeu a obra da cruz, entendeu a aliança que Jesus fez com o Pai, você está em Cristo, entendeu? Agora o que eu faço? Fico atento ao que o Espírito Santo me diz e não largo Jesus, porque eu sou filho de Deus. São duas coisas, não precisa mais nada. Vai viver naquela santidade. Agora o Espírito vai dizer, confesse. Vai lá, confessa. O Espírito vai dizer, tira isso do coração. Tira. Qual o problema? E você vai, mas mesmo você, numa situação dessa, você continua sendo filho. O Espírito Santo continua habitando sua vida. Ele está operando em você e operando em você. E aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar na sua vida. Amém, querido? Não se julgue. Não se julgue. Olha o que eu termino dizendo. Você não tem o direito de se analisar. Vou falar bem claro. Você não tem o direito de se analisar. Tu sabe quem você é? Você só se lembra de umas coisas recentes. As boas ou as ruins. Normalmente a gente fica com uma ideia muito ruim da gente. De um modo geral, todas as pessoas, de um modo geral, irmão, todo mundo tem ideias muito ruins sobre si. De um modo geral. Vou dizer para você, você não tem esse direito. Se você está em Cristo, a sua opinião não conta. Conta a opinião de Cristo. Conta a opinião de Deus sobre Cristo. E o que é que Deus acha sobre Cristo? O que é? Meu filho amado. Então, tu pega a carona e é amado também. Você entendeu? Então, a gente morre para nossas opiniões. Morre para nossas virtudes. Não tem nem virtude, nem defeito. A gente está em Cristo, acaba tudo. Zera tudo, porque nós estamos aqui para viver Cristo. É por isso que fala assim, para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Viver é Cristo. Amém? Queria que você ficasse de pé nesse momento, a gente vai orar. Preste atenção. O que eu vou falar. Eu vou orar. Eu quero que você venha à frente. 1 ou 2 ou 3 pessoas. Quantos que você... O número não importa. Até porque eu depois não vou fazer entrevista com quem veio à frente. Então, para mim, não me diz nada. Mas preste atenção. Preste atenção. Você teve muitas opiniões ao longo do tempo sobre você. Opiniões ruins. Eu estou fraco. Eu não sei como Deus me ama ainda. Opiniões sobre você. Alguns aqui tiveram também opiniões muito fortes sobre você. Eu sou uma pessoa boa. Sou uma pessoa que
Eu sou criado no lar cristão, no meu caso, né? Sou criado no lar cristão, meu pai é pastor, o quê? As opiniões ruins e as opiniões boas são o mesmo lixo. A única coisa que conta é estar em Cristo. E nessa hora, eu quero convocar você, para você vir aqui entregar você e voltar com Cristo. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Você é consciente. Você tem muita opinião sobre você. Eu sou uma pessoa muito assim, eu sou uma pessoa muito assim. Sou uma pessoa muito... Desculpa, me permita falar essa expressão, né? Dane-se. De que se exploda. É só uma vez só, tá? Você vai pegar você, que você acha que você é uma porcaria. Vai chegar aqui, Jesus, não me interessa mais quem eu sou. E você vai voltar. Interessa que eu estou em Cristo. Você vai trazer as suas boas opiniões sobre você. Sou uma pessoa muito... Não interessa o lixo que eu sou. Interessa que eu estou em Cristo. Você entendeu? Eu quero que você faça esse movimento. É claro que nem sempre todos fazem o movimento, né? Porque esse movimento se aplica a quem especificamente quer fazer isso, porque o Espírito Santo falou para você fazer. Eu vou começar a orar e você vai fazer esse movimento aqui agora, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui numa atitude de receber a graça de Deus sobre a nossa vida. Tua palavra diz que não devemos receber a graça em vão. Meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Senhor, que me libertou de pensar alguma coisa sobre mim mesmo, tanto para cima quanto para baixo. Como diz a tua palavra, ninguém tenha de si mais alto conceito do que convém, mas pense segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Senhor, nós estamos fazendo alguns movimentos aqui esta noite, movimentos de deixar aquele currículo, aquela opinião, aquela ideia de que é uma pessoa muito assim, muito assado, e nós estamos nos movendo, Senhor, para tomar posição e viver em Cristo Jesus, nesta aliança que o nosso Salvador fez com o Pai eterno. Querido Jesus, muito obrigado por esta aliança inquebrável, muito obrigado por esta aliança. Eu estou nessa aliança. Muito obrigado porque eu estou em Ti, não preciso estar nem em mim mais. Senhor, já estou crucificado exatamente para isso, para não viver mais, mas Cristo viver em mim. Jesus querido, essas coisas que são tão complexas, elas se tornaram tão fáceis hoje pela revelação do Teu Espírito. E por isso nós queremos aqui, todos, eu e todos os que estamos nos movendo, para deixar para trás as coisas que para trás ficam. Deixar para trás a pessoa que atrás fica. Deixar lá no passado a pessoa que no passado veio. E estar aqui, tomar Cristo. E o viver é lucro em Cristo Jesus. Pai, nós estamos nos movendo assim, com consciência. Senhor, eu te amo, Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo, Jesus. Porque este fardo de me carregar é teu. O Senhor me carrega. Eu não preciso me carregar, me justificar, nem me condenar, nem me analisar, nem me avaliar. Eu tenho que simplesmente estar no Senhor. Obrigado por essa graça que não me obriga a subir monte, nem descer monte, nem fazer nada. Eu estou livre, livre, livre para esta aliança ser plena na minha vida. Senhor, nós estamos aqui essa noite, não é para aprender teologia, nós estamos aqui para nos contemplar e viver Cristo em nós, a esperança da glória. Senhor, quantas cargas aqui à frente estão sendo trazidas, anos carregando uma culpa, carregando um eu que nem é real. Um eu já perdoado, um eu já inexistente na cruz do Calvário, anulado, sepultado no batismo, ressuscitado um novo eu, mas o velho eu aí, visto, pensado, raciocinado. Senhor, quanta gente no peso,
Senhor, libera Espírito Santo, libera esse peso agora de todo mundo aqui. Está todo mundo entregando. O Espírito Santo, quando der meia volta a cada um, que eles vão simplesmente para viver Cristo, viver a aliança de Cristo com o Pai, viver esta glória que trouxe o Espírito, essa glória que trouxe a adoção. Viver, Senhor, como filhos e não como cumpridores de lei alguma. Nós queremos esta noite declarar isso, Senhor. Obrigado pela libertação de todo jugo. Obrigado pela libertação de toda obrigação. Obrigado, Senhor, porque o amor está acima de qualquer obrigação e nos atrai para viver para Ti. Nos atrai para servir, nos atrai para orar, nos atrai para o devocional. Ninguém tem obrigação nenhuma de fazer nada, mas eu te agradeço porque a gente quer. E foi o Senhor que nos atraiu para Ti, Jesus. Obrigado. Faz uma oração aí, você que veio à frente, faz assim, declara um amor para o Senhor, eu te amo, Jesus, obrigado por isso. Agradece, você que se moveu essa noite, agradece e diz assim, Jesus, eu vou deixar tudo e vou ficar só com o Senhor. Diz assim mesmo, eu vou deixar tudo e vou ficar só com o Senhor. Fala para Ele, fala isso. Eu vou deixar meu currículo e vou ficar só contigo. Fala isso para Jesus. Aleluia, bendito seja o teu nome para sempre, bendita graça, maravilhosa graça que perdida me alcançou, estando cego eu pude ver, Cristo me resgatou. Obrigado Jesus, obrigado porque os pesos saíram, e o pior peso depois do pecado, é o peso do meu eu, do meu currículo, peso de me carregar. Jesus, obrigado porque não preciso disso. Tomamos a Ti, Jesus, tomamos a cruz, o jugo é leve, fardo suave. Obrigado por isso, Jesus. Tome agora a cruz de Cristo, diga, Senhor, me dá. Eu quero só Te carregar, não quero me carregar. Eu quero carregar só o que eu devo carregar, mais nada. Aleluia, 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 aleluia. Bendito o nome do Senhor, bendito o nome do Senhor. Glória ao nome de Jesus para sempre. Você que veio aqui à frente, você que não veio, mas fez a mesma coisa, você vai dar meia volta e vai voltar só com Jesus, tá bom? Não carregue mais você não carregue mais suas opiniões não. Deixa para trás tudo, deixa para trás sua opinião, sua culpa. Fica com Jesus essa noite, em nome de Jesus. Volte em paz, volte amada. Volte não julgada, volte não analisada, em nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Deus abençoe os amados até o próximo domingo. Contemplando a vitória no chat GPT. Deus abençoe.